Olá, eu sou o Cláudio Lessa, em Orlando, nos Estados Unidos, em mais esta edição ao vivo do CL News. E se você perdeu a abertura da Copa ontem, aqui está uma imagem exclusiva para que você tenha a chance de ver a abertura da Copa de novo. Hoje, dia 12 de junho de 2026, é o dia do sucateiro, o dia do enxadrista, o dia dos namorados, o dia da aviação de transporte, o dia do Correio Aéreo Nacional, o dia contra o trabalho infantil, o dia do Sagrado Coração de Jesus e o dia de conscientização da cardiopatia congênita. Os indicadores financeiros mostram dólar e euro recuando, bolsa de valores e Bitcoin avançando, IPCA e Selic na mesma e alta do grama do ouro. Na revista Oeste, a informação de que o meliante togado terrivelmente crente do pé quente, do Sindicato do Crime Organizado, que funciona ilegalmente nas dependências do antigo STF, lá na Praça dos Três Podres Poderes, pediu hoje um parecer da Venérea Procuradoria-Geral da República sobre a prisão do vigarista fantasiado de banqueiro Daniel Vorbarato. A movimentação ocorre depois que a Polícia Federal negou a segunda oferta de delação premiada do ex-galã de pornochanchadas de Trancoso. A PF também recomendou a retirada dele de uma cela especial, enviando o dono do bando Master de volta à penitenciária comum no Distrito Federal. Vorbarato foi alocado na superintendência da PF justamente para negociar os termos da delação premiada. Os investigadores apontam, no entanto, a indisposição do vigarista para colaborar. Eles afirmam que a oferta atual não traz novidades e nem cobre a extensão das possíveis irregularidades conhecidas pelo vigarista. Dentre as revelações do documento negado, estaria o envio de 30 milhões de dólares, cerca de 155 milhões de reais, ao meliante político do Amapá, que atualmente preside o Covil dos 81 Inúteis e Covardes, Davi Narcolumbre, uma movimentação divulgada pela revista Veja. Apesar do pedido de Mendonça, a Venérea PGR ainda não publicou o parecer dela sobre a segunda proposta feita por Vorbarato ou a respeito da eventual remoção dele da cela especial. De acordo com a emissora CNN, o ex-galã de pornochanchadas do Cine Trancoso ainda tenta negociar o aceite dos termos pela Procuradoria. Enquanto isso, a mal-amada bruxa do 71, irmã gêmea de Bento Carneiro, o vampiro brasileiro, votou contra o recurso apresentado pela defesa do ex-deputado Roberto Jefferson, o crápula do bem, que tenta suspender o pagamento de uma multa superior a R$450 mil decorrente da condenação criminal dele. Com a manifestação da meliante togada, o placar no plenário virtual da Pocilga passa a registrar 3 votos favoráveis à manutenção da cobrança. Antes dela, o relator do caso, o satânico psicopata golpista, lobista, plagiador e censor, e o morbidamente obeso Glória, já haviam se posicionado no mesmo sentido. O julgamento segue aberto até a próxima segunda-feira, dia 15, mas poderá ser interrompido se algum integrante da Pocilga pedir mais tempo para análise ou solicitar a transferência do caso para julgamento presencial. O pagamento da penalidade também está ligado à situação prisional de Roberto Jefferson. A defesa solicitou ao Sindicato do Crime Organizado a transferência de Roberto Jefferson para o regime semiaberto, mas o satânico psicopata, golpista, lobista, plagiador e censor condicionou a mudança à comprovação do início do pagamento da multa.
Bom, e já que o noticiário gira em torno do Sindicato do Crime Organizado, que funciona ilegalmente nas dependências do antigo STF, na Praça dos Três Poderes, a Gazeta Brasil traz a informação de que o patético e insalubre ajuntamento de meliantes togados divulgou hoje uma nota oficial reagindo à decisão da Justiça da Itália de negar a extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli. No comunicado emitido pela airosa e farfalhante presidência da Corte, a Pocilga reafirmou a independência e imparcialidade da instituição e saiu em defesa do satânico psicopata golpista, lobista, plagiador e censor, relator da ação penal contra a congressista. Carmen Miranda sacudiu os balangandãs, dizendo ver com preocupação a determinação do país europeu, ressaltando o impacto na cooperação jurídica internacional. A manifestação do Sindicato do Crime Organizado ocorreu após a Corte Suprema de Cassação da Itália divulgar também hoje os fundamentos da decisão tomada originalmente no dia 22 de maio. O judiciário italiano barrou o envio de Carla Zambelli de volta ao Fazendão sob o argumento de que haveria dúvidas sobre a imparcialidade do processo conduzido pelo Sindicato do Crime Organizado, que funciona ilegalmente nas dependências do antigo STF, na Praça dos Três Poderes. Mas nem tudo é negativo quando se fala nos meliantes togados. Segundo se informa, o atual presidente do inútil, corrupto e caríssimo Tribunal Superior Eleitoral, o enrolado Crasso Nunes Marques, rejeitou hoje um pedido de aliados do Fecaloma Petralha insepulto e encachaçado para impedir que o filme Dark Horse, a cinebiografia do presidente Jair Highlander Bolsonaro, seja utilizado como propaganda a favor da campanha do senador Flávio Bolsonaro. A ação foi protocolada por advogados do grupo Prerrogativas e pelo deputado Petralha Rogério Correia, outro dia apanhado falsificando imagens de Bolsonaro. Por aí você vê quem está mexendo com isso. Eles alegavam que a exibição do filme poderia configurar abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação e financiamento político irregular. A preocupação se agravava pelo fato de o lançamento da obra estar previsto para setembro, às vésperas do período eleitoral, embora a data oficial ainda não tenha sido confirmada. Crasso Nunes Marques negou o pedido com base em um entendimento consolidado do TSE. Os autores da ação não são candidatos ao mesmo cargo disputado por Flávio Bolsonaro, portanto, não tem legitimidade para questionar a propaganda. A Gazeta Brasil informa que as ações da SpaceX, a empresa de exploração espacial de Elon Musk, começaram a ser negociadas hoje, marcando a estreia histórica do maior IPO, ou oferta pública inicial, na sigla em inglês, de todos os tempos. Na noite de ontem, a companhia precificou 555 milhões e 600 mil ações a $135 cada uma, sob o código ou ticker SPCX, atingindo instantaneamente um valor de mercado de $1,770 bilhões. Com esse resultado, a SpaceX assume o posto de 7ª empresa pública mais valiosa dos Estados Unidos, superando com folga o valor da Tesla, montadora que Elon Musk costuma chamar de seu trabalho paralelo. A abertura de capital da Nasdaq, que movimentou cerca de $75 bilhões em ações somente hoje, vai criar 4 mil novos milionários. Um círculo restrito de cerca de 400 funcionários da empresa deve embolsar até $100 milhões cada, enquanto algumas dezenas podem arrecadar mais de $500 milhões individualmente. O maior vencedor da estreia, contudo, é o próprio Elon Musk.
Com a soma das participações dele na SpaceX e na Tesla, o empresário se consolidou oficialmente como o primeiro trilionário da história mundial. Ainda na Gazeta Brasil, a notícia de que o Fecaloma Petralha insepulto e encachaçado, o mentiroso de Sucupira, decidiu antecipar a caravana holiday dele à França com a desculpa de participar da cúpula do G7, que reúne as principais economias industrializadas do mundo, e dele ele não passa de um penetra. Inicialmente prevista para segunda-feira, dia 15, a saída de Brasília foi adiantada para este domingo, 14. O objetivo do desgoverno Petralha de ocupação é tentar garantir um encontro presencial com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, às vésperas de uma nova ameaça tarifária norte-americana. A reunião de cúpula do G7 acontece entre os dias 15 e 17 de junho, na França, e reúne Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, além de nações convidadas, ou penetras. Segundo se informa, o mentiroso de Sucupira, maior ladrão da história do Brasil, já teria compromissos previstos em reuniões sobre tecnologia, crescimento econômico e fortalecimento de parcerias internacionais. Também, segundo se informa, não está previsto que ele vá fazer algum exame de DNA. É isso. Na Gazeta Brasil, a informação de que o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irã, Abbas Araqi, afirmou hoje que um memorando de entendimento com os Estados Unidos nunca esteve tão próximo de ser selado. Em publicação na rede social X, o chanceler pediu cautela e moderação aos veículos de comunicação até a conclusão do processo. A declaração surgiu poucas horas depois que o presidente norte-americano Donald Trump anunciou na rede Truth Social que Washington e Teherã alcançaram um grande acordo com previsão de assinatura para este fim de semana na Europa. No entanto, os detalhes do texto abriram uma guerra de narrativas entre os veículos de imprensa dos dois países. Segundo a agência oficial de notícias iraniana IRNA, o documento atual é estritamente um memorando de entendimento que está quase finalizado e que serve apenas como base para futuras negociações em direção a um acordo definitivo. A agência estatal fez questão de enfatizar que o Irã mantém intactas as chamadas linhas vermelhas. De acordo com as apurações da imprensa iraniana, o texto atual não inclui as questões nucleares. O programa atômico do país ficou de fora. O fim das sanções, o levantamento dos bloqueios econômicos dos Estados Unidos não foi selado. As compensações financeiras, os pedidos de reparação do Irã por prejuízos anteriores seriam discutidos posteriormente. Esses tópicos complexos seriam jogados para uma nova rodada de negociações prevista para começar dentro de 60 dias. A agência IRNA sublinhou ainda que o país conduz as conversas com, abre aspas, total desconfiança em relação à outra parte, fecha aspas, e está pronto para reagir a qualquer quebra de promessa ou engano. Pois muito bem, se toda essa narrativa for verdadeira, qualquer integrante do governo dos Estados Unidos com pelo menos 2 neurônios em funcionamento deve dormir com a certeza de que o Irã está apenas ganhando tempo e que o governo terrorista iraniano está fazendo os norte-americanos de idiotas, como o presidente Donald Trump falou há poucos dias. Se esses pontos não estão encaminhados para uma solução definitiva, então este é apenas mais um capítulo do estica e puxa que o mundo inteiro está vendo, né? De qualquer forma, a Gazeta do Povo informa que uma fonte de um governo do Ocidente, informada sobre as negociações, disse hoje à agência Reuters que o memorando entre os Estados Unidos e o Irã para interromper a guerra poderá ser assinado neste domingo, dia 14 de junho. Segundo a fonte, a meta é finalizar o texto do memorando até amanhã, dia 13, para que o acordo seja assinado no dia seguinte,
pelo vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, e pelo presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ambos envolvidos nas negociações. Genebra, na Suíça, foi apontada como o local mais provável para essa assinatura. O jornal norte-americano Wall Street Journal está informando que a peruana Keiko Fujimori, que na adolescência atuou como primeira-dama do pai dela, Alberto, um governante de mão de ferro que acabou preso por execuções extrajudiciais, foi eleita presidente do Peru. Ela se torna a mais recente líder de direita a chegar ao poder na América Latina. No Space Liberdade, a notícia de que o candidato de esquerda Roberto Sánchez perdeu a eleição e agora está pedindo a recontagem dos votos. A revista Oeste informa que o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, o argentino Rafael Mariano Grossi, afirmou que a Organização das Nações Unidas corre o risco de se tornar irrelevante. Ele deu a declaração durante uma conversa com jornalistas hoje, durante um seminário da entidade. Rafael Grossi é um dos 4 candidatos à sucessão do chose de look português woke Antônio Guterres no comando da ONU. O mandato do atual secretário-geral termina em 2026 e a escolha pode acontecer no mês que vem. Segundo o diplomata argentino, a ONU enfrenta dificuldades para responder aos desafios globais e precisa recuperar a capacidade de influência. Ele acredita que a ONU se afastou de algumas de suas funções centrais e necessita de reformas para continuar relevante. Grossi afirmou que o sistema criado no pós-Segunda Guerra Mundial enfrenta dificuldades para lidar com a atual configuração do cenário internacional. Na avaliação dele, a ONU precisa se adaptar às mudanças geopolíticas das últimas décadas. Bom, na verdade, Rafael Grossi está sendo gentil e muito diplomático ao afirmar que a ONU corre o risco de se tornar irrelevante. A ONU já é completamente irrelevante, tendo se tornado apenas uma máquina burocrática ou burocrática gigante que só suga dinheiro dos países membros. Semana praticamente encerrada e essa edição ao vivo do CL News está terminando. Mas, como sempre, eu aproveito para agradecer a você que me prestigia com a sua audiência. Lembrar que amanhã tem o Trio Calafrio, a partir das 9 da noite, hora de Brasília, com Odaíra Dalpozo, Hermes Magnus e eu. Além de, mais uma vez, fazer um convite para que você se inscreva no YouTube e acompanhe, de segunda a sexta-feira, o Jornal dos Jornais, que é transmitido ao vivo, todas as manhãs, por volta das 11 horas, além do CL News e do segmento de orações, que são publicados no começo da noite. Além do YouTube, você pode ter acesso a tudo isso pelo meu website, o clnewsoficial.com, que é ainda mais seguro. Guarde dos favoritos do seu navegador e acesse quando você quiser. E mais uma coisinha, né? Essa edição vai terminando com uma notícia que está deixando a NASA desanimada. Segundo se informa, jamais encontrarão vida inteligente no planeta Marte. É que o planeta Marte é vermelho, entendeu? É isso, pessoal. Até a semana que vem.